vamos compreender aqui. Primeiro, como a gente falou, a grande maioria das pessoas não está consciente de si. Elas estão cientes de si, elas sabem que elas vivem, o que elas vivem, o casamento, o trabalho, elas estão cientes, eu estou ciente dessa situação. Agora, consciente, eu não estou, a grande maioria. E vamos entender, por que a grande maioria não está com desenvolvimento de consciência? Primeiro, vamos entender o conceito de consciência. Então, a consciência, segundo o material que está ali exposto para vocês, eu vou ler aqui, tá? A consciência pode ser descrita como uma eterna estratégia de sobrevivência fundamental para a vida coletiva, beneficiando a tendência de grupos e indivíduos de desenvolver laços sociais e viver em comunidades e, por conseguinte, o bem-estar da espécie no geral. Bom, esse conceito, ele é um conceito dado pelos estudos da neurociência, olha que interessante, né? Então, a neurociência, ela compreende que a consciência, ela deve ser desenvolvida pelos seres humanos para que nós possamos desenvolver coisas boas, coisas positivas aqui, né, nesta sociedade que a gente vive, para o bem coletivo, e não para as necessidades meramente privadas, que são bastante limitadas, e um grau muito grande de egoísmo e insensibilidade com relação à vida coletiva, tá? Então, o primeiro aspecto a ser considerado é isso. O conceito de consciência que mais hoje fecha com a nossa necessidade de evolução é nós nos tornarmos pessoas melhores, e ao nos tornarmos pessoas melhores, nós devemos desenvolver algo para o bem coletivo, tá? Bom, mas nós temos alguns níveis de consciência aqui. Então, nós temos alguns patamares, né, que todos aqui estão vivendo. Então, existem pessoas que estão em níveis de consciência material, outros mais sutis, e outros transcendendo esse nível de consciência. Vamos entender um pouquinho esses níveis de consciência. Primeiro deles é o nível neurológico, tá? É a consciência neurológica. Então, as pessoas que estão no desenvolvimento da matéria, elas estão dentro desse nível de consciência, tá? O que eles entendem? Eles entendem que a nossa consciência, ela é desenvolvida a partir dos atributos do aspecto mental, através do plano de uma orientação autopsíquica e também de uma orientação alopsíquica, ou seja, para a consciência no aspecto dos estudos dentro da neurologia, então, a consciência, ela é o resultado de um estado de conhecimento, um estado de vigília, um estado de alerta, que nos condiciona tanto para uma decisão para o mundo externo, como para uma decisão para o mundo interno. São as escolhas, o que nós devemos fazer aqui neste mundo, tá? Então, isso para dentro dos estudos da neurologia ou da neurociência, a consciência, ela serve para isso, para nós termos essa capacidade de escolhermos, estarmos alertas, estarmos em vigília, estarmos atentos para podermos escolher os caminhos que precisamos desenvolver aqui nesse mundo, ok? Ok, então, do ponto de vista prático, né, a pessoa que ela está sob um nível de consciência material, dentro da consciência neurológica, por exemplo, a pessoa, ela vai fazer uma escolha se ela tiver coisas concretas na vida, coisas que mostrem, que comprovem que aquilo ali é necessário ela fazer,
e aí ela vai fazer. Se existem coisas que estão mais subliminares, então ela não consegue desenvolver, ela não consegue ter essa percepção sobre a necessidade dela tomar decisões ou não na vida. Vamos dar um exemplo mais concreto. Uma pessoa que ela tem, que ela precisa fazer ela tem problemas na saúde dela. E ela acha que os problemas de saúde dela são meramente físicos, não são emocionais. Esse é o tipo de exemplo que a grande maioria das pessoas vive hoje. Elas têm problemas físicos, patológicos, mas elas não conseguem fazer essa relação que esses problemas físicos, patológicos, são emocionais. E mais intensamente ainda, são problemas de ordem energético e espiritual. Então, este é o tipo de nível de consciência humana que grande parte das pessoas aqui nesse mundo estão mergulhadas, estão se desenvolvendo nesse estágio. É um estágio básico de desenvolvimento humano, tá? Bom, e em cima disso nós temos então a neurociência, que ela vai explicar a consciência, esse estágio básico, em 3 níveis, né, dentro do sistema nervoso, que é a neurobiologia, a neuroanatomia e a neurofisiologia, que explicam então o comportamento humano, tá? Vamos compreender ali a neurobiologia, né, a pessoa que veja bem, esse nível, o funcionamento da consciência humana dentro da visão material. A pessoa, ela está desenvolvida nesses 3 níveis aí. Neurobiológico, né, ou seja, todas as decisões e todos os comportamentos da pessoa, ela se baseia em cima de reações bioquímicas, tá? Onde vão gerar o comportamento, onde vão gerar a aprendizagem e as emoções dela, tá? E tem várias áreas que dentro da neurobiologia que estudam essas reações neuroquímicas, tá? Por exemplo, a pessoa tem medo, então ela vai ativar o cortisol, tá? O hormônio cortisol. E aí o que vai acontecer? Diante desse medo, muitas vezes esse medo, ela vai fazer com que a pessoa entre em estado de alerta, então assim ela tome as medidas e as precauções que ela precisa tomar na vida. É um exemplo, tá? Então tem gente que só funciona dessa maneira, somente mediante reações bioquímicas. Também nós temos as pessoas que têm uma consciência mais materialista da vida, elas funcionam dentro de um processo de neuroanatomia, que significa também que as pessoas, elas organizam a sua vida, fazem as suas escolhas mediante o funcionamento do seu sistema nervoso, que é subdividido, então, em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e o sistema nervoso sensitivo. Então, existem estudos, existem métodos terapêuticos, existem métodos interventivos, que atuam no comportamento humano a partir desta abordagem de conhecimento, tá? No ser humano. E nós temos também a neurofisiologia. Então, a neurofisiologia, ela estuda o funcionamento do sistema nervoso, todos eles, neurobiologia, neuroanatomia e neurofisiologia estudam o funcionamento do sistema nervoso, mas a neurofisiologia, ela estuda, assim, como os neurônios se comunicam entre si, através de sinais elétricos, dos sinais químicos, e aí, então, é que eles vão ativar e vão controlar funções básicas no organismo. Tá? Então, de um modo geral, praticamente, sei lá, uns 70%, 80% das pessoas neste mundo, elas se baseiam para tomarem decisões, para escolherem caminhos, para escolherem os melhores
processos para a vida delas, funcionando dentro desses 3 níveis de desenvolvimento da consciência. Tudo aqui tem que ser comprovado, tudo tem que ser visto, né? Tudo tem que ter algo palpável para elas perceberem que elas estão precisando fazer alguma coisa na vida, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma dor física, normalmente é sempre na dor, tá? Esse grupo aqui é o grupo da dor, é o grupo da doença, tá? Esse é o grupo que fica nesse patamar de desenvolvimento, tá? Então, ele já está com bastante sintomas, né? Já está bastante doente, todos esses processos neurobiológicos, neuroanatômicos, neurofisiológicos, tudo isso já está funcionando dentro dele, e ele continua agindo apenas com base naquilo que o físico dele, ele entende que aquilo ali é correto, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem lá, vamos usar um exemplo, ela tem problema de estômago, né? Tá ali, tá com um problema no estômago, e já fez exames, já fez, como é que é, aquela endoscopia, daí tomou remédio, daí não passa tal da dor de estômago, né? Daí agora vai fazer mais exames de imagem, aí vai fazer ressonância, aí vai fazer biópsia, e vai investigar, entendeu? Então, é isso, esse é o sistema da consciência do ser humano materialista, ele é aquilo que é fisicamente palpável, e ele vai indo, e vai indo, e vai indo, e aquilo não se resolve, ameniza, em muitos casos, se remedeia, né, na grande maioria. É importante também agir no mundo material, sim, mas não resolve. A pessoa continua adoecida, tá? Porque o estado de consciência dela é dentro desses 3 patamares de evolução, tá? Vamos para o próximo nível de evolução que nós temos aqui nesse mundo. Nós temos a evolução da consciência, que é a consciência psicológica, tá? Então, aqui já também existem pessoas que já conseguiram dar um passo e agora elas estão no nível de evolução psicológica. Então, elas também já estão entendendo que um problema de estômago, vamos continuar esse exemplo do estômago, essa dor de estômago, essa indigestão, essa coisa que nunca passa, também pode ter um fator de experiências conscientes, de memórias, né? Então, aqui já existem pessoas que já começam a perceber que eu tenho a dor de estômago é por uma preocupação muito grande, por algo que eu não consigo, né, um nervosismo, uma agitação muito grande. Então tem gente que já começa a entender a sua consciência, a sua compreensão sobre a vida, já começa a despertar um pouquinho para ele entender, não, realmente, eu também tenho aqui coisas subjetivas dentro de mim, coisas emocionais, né, coisas comportamentais, as minhas experiências doloridas, né? Então, já existe um grupo de pessoas que já estão começando a olhar, assim, de uma maneira bem tímida, mas já tem, né? Então, eles vão ver que os seus problemas externos, os seus problemas físicos, que são externos, são também experiências internas, são também memórias, fatos, coisas do cotidiano que eles viveram, né, e que marcou emocionalmente essa história de vida e que marcou e impactou no físico, tá bom? Então, veja bem, esse é um outro grupo, assim, um grupinho que já começa a sair daquela coisa densa, material, e começa a querer olhar para isso. Mas, assim, tímido ainda, né? Porque isso pressupõe também um trabalho de
Autoconhecimento é um primeiro passinho, mas já é o primeiro passo, né? Depois nós temos um outro nível de desenvolvimento de consciência, que é a consciência moral e de responsabilidade social, tá? Então aqui nós já entramos o quanto a minha ação impacta no coletivo. Olha que interessante, né? Então aqui eu já preciso compreender o seguinte, que eu tenho uma vida física, biológica, química, anatômica, mas eu também tenho uma vida comportamental, emocional, psicológica, mas eu também tenho essa minha vida física, essa minha vida emocional, comportamental, psicológica, ela também impacta no social, ela também impacta no coletivo, tá? Então, existem pessoas que elas já começam também a ter uma noção de que o meu cuidado físico, o meu cuidado psicológico, emocional, vai também gerar algo positivo para o meio social onde eu vivo. A minha família, o meu ambiente de trabalho, né? Então, já tem pessoas que já estão começando a estar mais cientes de que as suas ações, diante das suas condições cognitivas, diante do seu pensar, diante do seu agir, do seu falar, né? Ele tem um impacto nessa vida coletiva, nessa vida social, tá? E isso está muito embasado também, esse nível de consciência, ele está muito embasado nas questões de ordem, na formação sociocultural. Então, existem pessoas, por exemplo, que elas não vão ter certos tipos de comportamento, porque podem impactar negativamente para a saúde coletiva, né? Por exemplo, jogar lixo no rio, jogar lixo no esgoto, né? Isso vai impactar negativamente para a saúde coletiva como um todo. Então, tem gente que já tem essa consciência, mas, gente, saibam que muita gente não tem, tá? Então, veja bem, esse é mais um outro nível de consciência, tá? Eu estou falando dos níveis de consciência para nós entendermos a complexidade das nossas relações aqui nesse mundo, o porquê que algumas pessoas escolhem somente viver na matéria, e por que essa matéria ela é tão difícil das pessoas escolherem um outro caminho, tá? Para que vocês entendam aonde é que essas pessoas estão, que lugar elas estão, tá? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Nós temos agora o nível da consciência, então, dentro da psicanálise, aqui eu vou usar a psicanálise freudiana. Lembrem-se, sempre existem outros estudiosos de psicanálise, mas por enquanto eu trago a freudiana, tá? Bom, a freudiana diz o seguinte, que a consciência é uma instância mental, como eu vou ler aqui para vocês, que me permite identificar aquilo que existe no mundo real, visando apreender a realidade física no aqui e no agora. É a estrutura que nos permite pensar, sentir e agir racionalmente. Olha que interessante. Então, aqui a gente já se aproxima de uma psicanálise, ou seja, eu me analisando, eu me compreendendo, eu percebendo quem eu sou, né? A minha instância mental, os meus pensamentos, as minhas memórias, né? Eu já começo a me analisar, que eu já estou começando a me analisar. E aí eu começo a perceber que as minhas escolhas de vida, né, elas precisam ser, sim, muito bem
pensadas, muito bem sentidas, né, para que eu possa agir de uma forma racional, mas de uma racionalidade mais equilibrada. Por quê? Porque eu fiz uma autoanálise. A primeira lá, a neurofisiológica, a neuroquímica, a neuroanatômica, não tem nada disso, a pessoa não pensa sobre ela. Tá? Ela está doente, ela está com dor de estômago, ela quer o remédio e acabou, né? Já quando a gente começa a adentrar, então, na psicológica, a pessoa já começa a olhar um pouquinho para isso, né? Ainda tímido, né? Aí depois no social, e aqui não, aqui já entra um pouquinho mais aprofundado o nível de consciência dela. Então, ela já começa a pensar o seguinte, não, isso aqui que eu vou fazer vai ter um impacto profundo, né, nas minhas relações, nas minhas estruturas de vida, tá? Então, ela já age racionalmente, mas com base num refletir interno, um pouquinho mais aprofundado, tá? Que já a responsabilidade pelas ações toma um outro rumo, que é o rumo de que eu sou responsável por aquilo que acontece na minha vida e na vida das outras pessoas, tá? Então, olha só, já tem gente que caminha para isso, essa autoanálise, né? Que não é fácil de fazer, leva muitos anos. Então, uma autoanálise pessoal não é uma coisa que a gente resolve em meia dúzia de sessões, tá? Olha vocês aqui que estão assistindo a esse seminário. Há quanto tempo algumas de vocês já estão fazendo aulas conosco? Há quanto tempo que vocês estão nesse caminho de estudos? Há bastante tempo, e provavelmente vai ser a vida toda, né? Provavelmente, todos nós vamos galgar estágios que nós vamos persistir nesse caminho de estudo e de autoconhecimento, tá? Então, esse autoconhecimento dentro da análise pessoal, que a minha consciência escolhe o caminho racionalmente, ela já é um processo um pouquinho mais desenvolvido, né, de consciência nas relações humanas, tá? Agora, a consciência energética e metafísica. Opa, aqui já entra um outro nível, né? A consciência energética e metafísica, aqui nós já é um outro grupo de seres humanos, tá? Já é um ser humano que ele já olha para as relações interpessoais, ele olha para a sua própria vida, para a sua própria psique, ele já olha dentro de uma visão subjetiva e de autoconsciência. Ele já é guiado pela sua intuição. Até a autoanálise não existe intuição, tá? Até ali não, até ali é no racional, mas é um racional mais orientado, né? Até ali, a consciência material, neurobiológica, neuroquímica, neuroanatômica, a consciência comportamental, psicológica, a consciência social, a consciência de autoanálise, até ali não se dá vazão, não se dá espaço para a intuição, tá? Se dá espaço gradativamente para uma compreensão, um entendimento, uma expansão um pouquinho maior das coisas, mas a intuição, ela só vai ser ouvida nesse nível aqui, o nível da consciência energética e metafísica, que é aqui onde existe o alinhamento entre a consciência humana e a consciência supra-humana. Então, aqui já existe a conexão corpo, alma e espírito. Até a freudiana nem tinha espírito. Embora que, não é considerado, né? Embora que já existem, né, estudos da psicanálise que eles já estão começando a olhar para isso de uma maneira bem tímida, mas estão olhando a psicologia, tem um estudo dentro da psicologia, que é a psicologia transpessoal, já começam a estudar algumas coisas nesse sentido. A neurociência dentro do aspecto
da física quântica. Então, sabe, já existe um movimentozinho assim, né, para transcender essa vida material, mas ainda, veja bem, ainda é tudo muito recente esse movimento. E as pessoas ainda, elas estão muito embasadas na cientificidade. Sim, eu defendo a ciência, eu defendo os estudos, eu defendo a comprovação, né, dos estudos. Acho que nós temos que ser muito sérios com relação a isso, mas quando nós entramos nesse estágio da consciência energética, metafísica, esse conhecimento técnico-científico, ele já não tem mais tanta importância. Ele já é muito básico, ele não consegue, o conhecimento científico não tem alcance para interagir com a consciência e o conhecimento energético metafísico, porque aqui já são conhecimentos que visam a vida transcendental, é a vida fora da matéria, é a vida sutilizada. E nós vamos entender um pouquinho como é que isso funciona na prática, tá? E é aqui, gente, que o saber fazer, quando eu não sei o que fazer, deve se embasar. É aqui que vocês vão saber, nós vamos saber, porque eu vou passar essas orientações para todos nós aqui nessa aula, tá bom? Até essa consciência da psicanálise freudiana aqui, tudo é baseado na matéria, tá? Mas a partir dessa aqui, da energética, aí sim, aqui já entra outro nível de desenvolvimento, e aqui é que entram as respostas para nós fazermos escolhas diante de situações bastante desafiadoras na vida, e essas escolhas são sempre bastante assertivas, tá? As outras podem até dar certo, podem até ter boas intenções, podem até ser validadas, podem até ser boas, mas elas não se sustentam a médio e longo prazo, tá? Vamos lá, gente, vamos compreender isso.